E às vezes a gente se bloqueia tanto, por quê? Porque você que está achando que está falando para alguém que é especialista igual a você. Então, eu estou falando para outro médico, estou falando para outro cirurgião que eu vou ser julgado. Para com isso. Julgado por quê? Porque você está querendo explicar à população sobre um procedimento que você faz. Não precisa se sentir assim. Então, você começa a se desbloquear. Olá, sejam muito bem-vindos ao Clientividade, o seu podcast sobre negócios, conexões, clientes, marketing. Hoje, presencial. Eu sou Renata Maranhão. Eu sou a Ana Saragossa e que delícia estar aqui com vocês, presencial. Eu estou hoje aqui com a Poliana Gontijo e o Leandro Gontijo, que são nossos clientes, são nossos parceiros há muito tempo e a gente presenciou todo o crescimento deles. E eles têm um quê de inovação só deles. Mas melhor que eu apresentá-los é vocês contarem um pouquinho da história de vocês. Eu quero saber, quero que vocês contem aqui, que eu já sei um pouquinho, né? Mas eu quero saber um pouquinho assim, quando não existia o Instituto Mineiro da Plástica, como que começou esse sonho? Bom, obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui falando da nossa história com vocês. E em especial a você, Ana, que realmente, como você disse, participou de todo esse processo desde o início. Surgiu da ideia de, como eu sou cirurgião plástico, a gente começou a operar os meus pacientes individualmente, num espaço pequeno, num consultório pequeno, né, de 20 e poucos metros quadrados. Eu tinha minha secretária, compartilhava com uma nutricionista, e a Poliana tem um ar de encantamento de paciente. E aí a gente juntou isso e a gente foi crescendo. Graças a esse encantamento que a gente tem com os nossos pacientes, foi dando muita credibilidade para o nome. E a gente foi crescendo em número de volume de cirurgia, né, dando credibilidade na região de Belo Horizonte, e houve a necessidade da gente ampliar. Desde o início, a gente já tinha a enfermeira que ia na casa da paciente. A gente tem realmente um serviço de promover uma experiência muito boa para o paciente, não só do resultado que ela vai ter no procedimento cirúrgico, mas também em todo o cuidado, né, que é dado antes e após a cirurgia. Inclusive, a Poliana já foi várias vezes em casa de paciente, né, olhar paciente no pós-operatório, tirar dreno, né, tem toda essa questão do cuidado. E aí a gente viu a necessidade de ampliar. Nós temos mais cirurgiões, um espaço maior, e, graças a Deus, através de uma boa gestão, né, tanto a gestão interna nossa como de marketing, isso tem dado muito certo, né, amor? Eu sou CEO do Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica. Eu e o Leandro trabalhamos com diretorias específicas que se complementam, né? O Leandro é o diretor médico, eu sou a diretora administrativa e financeira. Sou enfermeira, então acho que esse cuidado vem muito da formação do enfermeiro mesmo, que é o cuidar, que é a assistência, que é o bem-estar. Então aliou a parte técnica, cirúrgica, médica, com o cuidado da enfermagem. Então, por isso que a gente se complementou aí nessa assistência. O que a gente percebia é que as pacientes, o cuidado ainda acontece muito, o cuidado é muito cirúrgico. Então, o cirurgião principal se preocupa muito com a técnica cirúrgica. E aí vem a enfermagem tendo um cuidar, um olhar mais integral para esse cliente. A gente pensa na experiência completa do cliente. No pré-operatório, como que está a nutrição dessa paciente, como é que está a mente dela, porque ela vai ficar um tempo debilitada. A maioria dos nossos pacientes, é o nosso perfil de clientes, são mulheres, mães, e que precisa de ter toda uma estruturação em casa para fazer a cirurgia plástica. Que a mulher cuida muito do outro, né? Principalmente mulheres, esposas, mães, nós cuidamos muito do outro e às vezes a gente não se permite ser cuidado. Então o Instituto vem com esse olhar para o cuidado da mulher. Ela como protagonista dessa história, né? Não só alguém que se submete a uma cirurgia, mas que planeja esse cuidado operatório, e a gente tem uma equipe de suporte. Então a gente cuida dela no pré-operatório, a gente cuida dela no intraoperatório. Hoje toda cirurgia vai uma equipe de 12 pessoas para a cirurgia dessa paciente. Então vai fisioterapeuta, vai enfermeiro, a gente faz toda uma equipe própria, apesar da gente operar em hospital e ter equipe do hospital, a gente também tem a nossa equipe para a gente garantir que esse processo está sendo cumprido, né, esse processo do cuidado, e no pós-operatório. Então vai uma enfermeira em casa, dá banho, troca curativo, além dela ter contato direto com o médico dela. Então, a todas as pacientes do Leandro, por exemplo, e dos médicos do Instituto, tem um telefone pessoal do médico. Então, a gente acredita que essa experiência do cliente
é um dos pilares, pilares aí, talvez a do cerejinha do bolo do crescimento do Instituto. Agora, deixa eu só, desculpa, fazer um parênteses, só de um salto, que do consultório de 20 metros quadrados para o Instituto, com 12 médicos da equipe, etc. Quanto tempo foi? Olha, vamos colocar uns 5, 6 anos, né? 2017, 5 anos. Tá 22 hoje, 5 anos. O MCP hoje tem 1 ano. Estou fazendo 1 ano agora okay. Como em instituto. dezembro, como instituto mesmo. Tá. Aí eu cresci como Clínica Leandro Gontijo, antes do instituto, e aí a gente optou por tirar o nome Leandro Gontijo e oferecer um serviço com mais especialidades, né, com outros médicos cirurgiões plásticos também. E por isso que veio o nome IMCP, do Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica, e isso tem 1 ano para cá. Qual que é o slogan? Medicina é ciência, cuidar é arte. Eu acho muito bacana deles que eles têm valores de marca muito forte. Então, eu acompanhei, vou dar um pitaco, né? Eu acompanhei esse crescimento, então, o pulo dele de 5 funcionários a 60 funcionários foi em 2 anos. E isso exige uma maturidade de gestão enorme e de comunicação. Então, assim, como que extrai da Poli que tem esse cuidado, dessa preocupação que o Leandro inspira saúde, né? Você não inspira só cirurgia plástica, você inspira saúde, transformação na vida da mulher. Como que leva isso para fora e para dentro nessa comunicação? Sim. E aí eu queria que vocês falassem aqui, antes da gente falar de gestão, que eu estou super curiosa, porque eles empreendem em família e isso é um desafio. Muito um desafio. Eu queria que vocês falassem assim, quem acompanhou os últimos 2 anos, fala assim, o que aconteceu que eles cresceram tão rápido, né? E não imagina como que foi o pepino de começar. Eu lembro de algumas coisas, que vocês tinham um apartamento financiado, eu lembro que você largou concurso, fala um pouquinho disso, porque as pessoas podem falar assim, é fácil chegar nisso, ele teve sorte, sabe, fez um marketing digital e bombou. Veio de família assim, assado, não sabe a história, tinha contato, tinha parceria. Conta o pepino antes da gente chegar nisso. A gente começou assim, o pepino começa no casamento, né? Que a gente mesmo que bancou o nosso casamento, a gente não teve, assim, não por... Eu acho que quando a gente casou, eu trabalhava em 4 empregos. E você dava plantão, assim, de segunda a segunda, né, na época. Médico recém-formado, então você tem que dar plantão, trabalha 24 horas por dia, e nós mesmo que... conseguimos pagar o nosso casamento, né? E Deus abençoou tanto a gente que a gente conseguiu pagar até antes de casar. A gente achava que não conseguiria, a gente falou, meu Deus, a gente não consegue, porque hoje em dia casar é muito caro, né, e tal. E trabalhando, as coisas foram surgindo, as oportunidades foram surgindo, a gente foi agarrando as oportunidades e deu certo. E a gente nunca teve medo de trabalhar, né? Não. E a gente, assim, tem muita coragem também. Eu acho que para você empreender, você tem que ter coragem. É aquela velha questão da zona de conforto, que muita gente quer um concurso público, estabilidade. E hoje a gente sabe que essas questões até estabilidade, não existe estabilidade, né? E eu tive a oportunidade, graças a Poliana, que me incentivou a isso, vamos passar um concurso, vamos fazer e tal. Ela fez inscrição para mim nos concursos todos. Concurso público para cirurgião plástico. Para cirurgião isso. De hospital. Então assim, eu tive um concurso público como cirurgião plástico de um hospital em Belo Horizonte, um em Betim, e um concurso que todo mundo quer, que é o concurso da Polícia Militar. Então, eu cheguei a entrar no concurso da Polícia Militar, a gente entrou como segundo tenente, eu fui militar durante 2 anos, né? Então, é um concurso extremamente concorrido. Se você for olhar, você acaba aposentando muito cedo, né? Com um salário muito bom, para os olhos de quem está querendo a estabilidade do concurso, obviamente, né? Então é um dos concursos mais concorridos dentro da cirurgia plástica, é o concurso militar. E aí a gente teve que abrir mão de tudo isso. Eu né? também saí de um concurso público. A Poliana saiu de um concurso público também. Ela passou no concurso, né? E também estava como enfermeira lá de especialização em oncologia, que ela tem especialização em oncologia. E nós largamos tudo, né? Largamos tudo. Cara, é claro que a gente não quer assim... Eu quero incentivar as pessoas a irem além, né? Mas ninguém vai sair de um concurso de cara, sem ter uma outra coisa em vista. Aí a gente falou, olha, vamos começar a investir na gente. E eu lembro, Ana, é muito interessante, porque antes da Poliana ir de cara nesse negócio, ela começava a ir aos poucos. Aí ela perguntava assim, e como é que estava lá hoje? Como assim? Não, mas como é que estava? As pessoas foram atendidas bem? Alguém reclamou de alguma coisa? A lixeira tinha sido esvaziada? Tinha sujeira no céu? Eu falei, Poliana, não, eu sabia do consultório para cá, da porta aqui para dentro, o que estava acontecendo lá.
Eu não tinha a menor ideia. E aí, toda vez que ela ia, ela via alguma coisa acontecendo. Eu sou né? daquela que passa o dedo e olha o pó. E ela sabe? via tudo isso, né? Então eu falei pra ela, não tem jeito, né? Você tem que vir junto e entrar com isso de cara mesmo, vamos junto. E aí, a partir daí, toda vez que ela ia, as coisas eram diferentes, né? Tudo funcionava, né? Aquele negócio do olho do gado. O olho do dono que Do igual dono, o gado. E a gente viu essa possibilidade de crescer juntos. A princípio, a gente acha, não, vai ser maravilhoso. Tem os desafios depois, né? A gente sabe disso, que não é tão simples assim. Mas aí a gente foi crescendo, foi aperfeiçoando. Eu acho que facilitou quando a gente conseguiu entender as funções de cada um. Ah. Quando um entrava na função do outro, aí dava fight. Então a gente conseguiu dividir muito bem quais são as funções de um, a função do outro. A gente tem um conselho que a gente conversa e alinha algumas questões, não em casa, então é uma habilidade também. Conseguem não levar? A gente se esforça muito para não fazer isso em casa, para separar bem, A sabe? gente se complementava muito, né? A gente se complementa muito. E eu sempre fui querendo mais corajoso. Vamos que vai, vou sair do concurso, sai do concurso, não tem problema não, vamos lá, vamos embora, bora pra frente. Se não der certo, eu pego minha caixa de ferramenta aqui, meus materiais, eu vou para outro lugar, vou para algum lugar, não sei, a gente Ele se é muito vira. corajoso, então eu brinco que ele é um balão de gás, ele vai, eu vou e puxo a cordinha. Ele vai, eu falo, calma, porque eu sou da gestão. Então, eu sou da gestão, da finanças, do administrativa, e ele é a mente criativa, a mente dele tá criando o tempo inteiro. No equilíbrio, né? A gente vai estar no equilíbrio, obviamente não pode ser tão desgarrado assim, mas foi importante a gente desgarrar de certas coisas para poder crescer, senão você não vai para frente. Se eu ficasse no concurso até hoje, eu estaria lá. Sim. Né? Com a estabilidade, mas não teria... Tá tudo bem, né? Se você tá buscando Tudo uma bem. estabilidade, tá tudo bem. Mas o segredo, às vezes, é se conhecer, né? E como foi se conhecer nesse processo? Assim, porque de 5 para 60, como que foi para em você? 2 anos, né? De passar essa mensagem, ainda mais uma profissão que a gente está falando que é artesanal, né? Quando a gente fala um médico, a gente fala, eu quero o Leandro para operar comigo, eu quero... Como que foi passar a sua essência, seu atendimento e o encantamento da Poliana, né? Para esse time. Quais foram os desafios? Como que vocês lidam com isso hoje? Assim, para a gente poder selecionar pessoas para trabalhar com a gente vai muito baseado em valores, né? Porque não é aquele negócio, vai vestir a camisa da empresa, vestir a camisa... Tudo bem, mas ninguém chega amando a empresa, ninguém ama o CNPJ assim, né? Mas você conhece os valores daquela pessoa, são alinhados com os valores nossos? Tá, então vem pro time, tá? Por quê? Porque a competência, né, a destreza, a habilidade, a técnica, a gente vai ensinar. Então, a gente seleciona baseado nisso. A questão toda é que a gente cresceu muito rápido, não muito rápido. Então, a demanda também vem na mesma proporção. Então, inflou muita gente, falou, peraí, mas calma, a gente tem que treinar todo mundo agora. E foi um desafio muito grande, né? Tem sido, né? Tem sido, inclusive, recentemente, a gente poder capacitar, treinar todo mundo para a gente dar o melhor de si, né? Inclusive, tem líderes agora que estão fazendo cursos de inteligência emocional, né? Que a gente está apoiando e desenvolvendo pessoal, eles. Né? Porque nosso time De tem uma... profissional do... líderes nossos, Porque nós temos... São 7 7 líderes, são 7 lideranças junto comigo. Em 2 anos nós desenvolvemos isso. Então, cada um, né, toma conta da sua área e eu faço a liderança deles e o Leandro faz a liderança dos médicos da equipe dele. Mas o importante é que todo mundo, a gente entende que é a cultura da empresa. Se for falar assim, qual que é o segredo de fazer uma empresa que tem uma cultura forte em tão pouco tempo? Eu não sei. Eu acho que é porque é a gente mesmo, né? Eu acho que é porque a nossa essência, são os valores nossos. Sim, vocês combinaram os valores, né? Conseguiram adequar essa linguagem um com o outro e a partir do momento que houve a compreensão de um do outro, vocês de repente conseguiram passar. Eu acho assim que todo mundo quer ser bem tratado. Sim. Desde colaborador até paciente, acompanhante paciente, todo mundo quer ser bem cuidado. Sim. E se você está num ambiente que você é bem tratado e bem cuidado, você se apega àquilo. Então, acho que talvez seja isso que aconteceu com a nossa equipe. A gente trata todo mundo bem. Todo mundo é tratado igual, de qualquer forma, assim. O mesmo cuidado, o mesmo chocolate que o líder ganha, a outra pessoa ganha. Então, assim, na equipe tem essa igualdade de tratamento. Claro que as funções são diferentes, as hierarquias são diferentes, mas o tratamento é igual porque é o básico, é o tratamento do humano, do ser humano, né? Só colocar uma luz numa coisa que vocês falaram.
que às vezes as pessoas podem não pegar, e eu acho que isso é um barato. Vocês falaram que vocês estão investindo na capacitação da equipe de vocês de desenvolvimento pessoal, que não é a principal competência técnica hoje para você manter um serviço de cirurgia plástica, né? Sim. E eu vejo que tem muitos empresários que falam assim, é difícil demais contratar, é difícil demais de reter pessoas. Mas será que essa pessoa está realmente investindo na equipe dinheiro, tempo, da mesma forma que está fazendo consigo mesmo? Queria saber de vocês, como que vocês veem isso? O que ajudou a gente bastante, nós contratamos uma consultoria de gestão de pessoas, que ajudou a gente demais a desenvolver essas lideranças. Então, nós implementamos várias ferramentas de gestão de pessoas. E aí eu comecei a estudar mais sobre desenvolvimento pessoal e liderança, junto com o Leandro também, para a equipe médica, porque a gente precisava de estudar e aprender para liderar a nossa equipe. Quando a gente começou a estudar, a gente falou assim, se a nossa equipe não tiver com o mesmo pensamento que a gente, na mesma sintonia, não vai ter jeito, você não vai conseguir nem comunicar. Então a gente começou a investir também no desenvolvimento dessas pessoas. Agora um parênteses, né? Isso é muito importante porque assim, quando você vai planejar a sua carreira, você quer ser uma enfermeira de excelência, você quer ser um cirurgião de excelência. Você não imagina uma outra habilidade que você vai ter que adquirir no sentido de inteligência emocional para gerir pessoas ou a própria comunicação que você tem que fazer da empresa, não só a gestão do negócio em si, mas a gestão da comunicação externa para atrair outros clientes, né? Quando você pensa em se formar médico, mas aí você já entra numa outra área completamente diferente da medicina. A medicina, ela deixa a gente um pouco fechado dentro do campo científico, né? Então, às vezes, quando eu falo muito isso de mim, quando eu terminei a medicina, como a gente estuda muito, né, diagnóstico, tratamento, na hora que você vai olhar para o mundo, caramba, o que está acontecendo? Olha só, né, eu tenho que abrir minha mente para outras coisas agora. Existem gestão de pessoas, existe a inteligência emocional, existe o jeito de falar, porque isso não é ensinado na graduação. Você não aprende na graduação como que você trata uma pessoa. Isso normalmente fala assim, vem de berço, tudo bem, mas isso isso é ensinado, isso é aprendido. De ser um tratamento frio, inclusive. Exato, né? E muita gente não é assim. Eu recebo muitos pacientes que falam, nossa, mas eu fui no fulano de tal, no médico, e ele falou completamente diferente, e não me explicou isso, e não falou sobre aquilo. E às vezes você tem que entender a dor de cada pessoa que está ali te procurando, ela tem uma dor, né? E muitas vezes, e eu falo até para os médicos que estão com a gente precisa explicar sobre o procedimento, né, dentro da área da cirurgia plástica, que é uma especialização principalmente cirúrgica, falar da cirurgia, do planejamento que a gente está tendo com ela, mas também escutar qual que é a demanda, né, o porquê que ela está procurando ali, né, e isso é importante. Às vezes ela está com um problema conjugal, cara, a gente tem que falar sobre isso, a gente pode falar, né, a gente pode falar também o que a cirurgia plástica pode trazer para ela em outras áreas, né? Porque a gente talvez muda... até encaminhar para outro profissional. Ou encaminhar, né? Inclusive, é uma abordagem que a gente está tendo lá no IMCP de ter psicólogo e agora nós estamos trazendo uma psiquiatra. Olha só, porque a gente entende que é multidisciplinar. Com certeza. Né? A gente não está tratando ali um corpo físico, a gente está tratando corpo, alma, espírito, está tratando tudo. Né? Então tem que ser completo para ela se sentir. Pode mudar a vida da pessoa. E essa exato. E essa muda a vida, né? E essa é a grande pegada do IMCP mesmo, né? Tratar como um todo aquele paciente e não ser um médico frio, um médico que vai falar diretamente da patologia, da doença, qual que é a cirurgia ou da tecnologia que a gente usa. Não é só isso, né? Além disso, por isso que a gente foca muito nessa parte humana também, que é um dos nossos pilares, dos nossos valores, né? Que é a humanização. E a gente preocupa com essa humanização não só para os pacientes, para os colaboradores também. Então, quando a gente trouxe a psicóloga, hoje todos os nossos colaboradores têm acesso à psicóloga pago pela empresa. A psicóloga não é para o paciente. Também. Ok, não é só para o paciente. Não é só para o paciente, é também para os colaboradores. Então, a gente tem, assim, série de colaboradores que nunca fez uma consulta psicológica. Mas eles não se sentem intimidados por ser de se expor? Ser um ambiente corporativo. No primeiro momento, sim, até eles terem confiança na psicóloga. Tá.
Então, no primeiro momento, ela tinha mais dificuldade de conectar, das pessoas irem. Hoje não, hoje ela tem uma relação mais próxima com eles. E eles tiveram a confiança que ela não é só a pessoa que transmite os problemas. Tanto que a gente não sabe nada que está acontecendo dentro do consultório. Então, deu autonomia para ela e eles confiam. A confiança é adquirida a partir do tempo, ao longo do né? tempo. Ao longo do tempo. Vocês falaram agora de comunicação interna, né? Que é um dos segredos do atendimento, porque vocês não vão conseguir atender todos os pacientes que estão chegando lá no volume que estão chegando. Me conta um pouquinho dessa mentalidade de médico. Por que a gente conversa com o médico, né? Eu sei uma linguagem técnica, eu fico até com vergonha de simplificar essa comunicação para fora. Eu acho que eu formei em medicina, eu não tenho que fazer marketing para fora, eu não tenho que fazer uns stories de rede social. Como que foi isso para vocês? Como que vocês enxergam essa comunicação externa também? No começo eu tinha muita dificuldade de falar também. A Poliana sempre falava assim, Leandro, faz um story, você tem que fazer, você tem que falar sobre o que você está fazendo. Faz você. Tanto que hoje ela está se desbloqueando em relação a isso, está fazendo mais. Foi a pessoa que mais me incentivou no começo, né? E começava a falar. E eu tinha isso. Quando as pessoas não estão te entendendo, elas não vão gostar daquilo que você está falando. Você tem que ser compreensível. Eu estou falando para quem? Para paciente, para pessoa que não entende. Eu estou educando um público leigo. Sim. E às vezes a gente se bloqueia tanto, por quê? Porque você que está achando que está falando para alguém que é especialista igual a você. Então, eu estou falando para outro médico, estou falando para outro cirurgião que eu vou ser julgado. Para com isso. Julgado por quê? Porque você está querendo explicar à população sobre um procedimento que você faz. Não precisa se sentir assim. Então você começa a se desbloquear. Fala, cara, eu tenho que falar uma linguagem simples como eu falo para minha sogra, para minha mãe, para quem não entende disso, né? Então é assim que a gente tem que falar. Tirar o termo técnico e aí você vai se desbloqueando. Pensar que o profissional de saúde, pela essência, ele é um educador. Ele é um educador. Educador de quem? Educador da população. Então, se ele está fazendo marketing, se ele está explicando para a população aquilo, ele está cumprindo a função básica dele, ele não está fazendo a mais, o plus. É o objetivo básico. A gente vai criando uma consciência na faculdade de que a gente está sendo julgado o tempo todo e a gente tem notas, a gente tem que comparar um com o outro, o jeito de falar, então a gente tem termo técnico que a gente aprende, não, que você vai para o mercado de trabalho, fala aqui, cara, agora eu tenho que falar para quem não entende nada daquilo que eu passei. E só que você tem dificuldade de passar por esse desbloqueio. E o primeiro ponto é esse, é você se desbloquear que você não está falando ali, a não ser que você queira realmente falar para médico. Tá? Mas normalmente se você quer falar para um público leigo, você tem que tirar toda aquela parte técnica, né, e falar simples, mas é muito simples. E às vezes fazer alguma analogia, né, às vezes fazer alguma metáfora para as pessoas entenderem. Para aproximar. Cara, isso conecta demais, porque falar, entendi, agora eu entendi o que ele está falando, né? A gente não, olha, para você ter uma ideia, Ana, a gente é tão centrado no que a gente estuda que eu vou confessar uma coisa que eu não sabia. Eu fiz uma cirurgia de hipermetropia tem mais ou menos um mês, né? Um mês. Eu não sabia que existia essa cirurgia. Mentira! Olha, tá vendo? Eu sou especialista, eu sou cirurgião plástico, eu estudo muito dentro da minha área, estudo muito mesmo. Eu sabia que tinha para miopia, mas eu não sabia porque as pessoas não falavam, do meu meio não falava e tudo mais. E tem muitos médicos que não sabem de cirurgia íntima. Muitas pessoas não sabem de ginecomastia, mas ginecomastia eu achava que era o mastologista só que tratava. Não, mas o cirurgião plástico também trata. Então, a questão toda é a gente se desbloquear para o público leigo, que não é médico, e do público leigo médico, porque tem um leigo médico. Eu sou um leigo em oftalmologia. Então, tudo que ela fala de oftalmologia, pelo amor de Deus, fale de um termo simples. Para mim, não precisa ser... Física. Você sabe alguma coisa de física? Se você pegar um expert de física, se ele falar alguma coisa avançada, você entende? Pois é, provavelmente não, né? Algum termo técnico a gente não vai entender, porque a gente não é da nossa área. E às vezes é uma coisa assim, é a simplicidade que a pessoa se conecta. Porque se ela não entende o que você está falando, como que ela vai querer comprar de você? Ela não vai entender, né? Só para trazer para o nosso foco da comunicação, já aproveitar que a gente está falando já da comunicação, aí começou a falar da linguagem mais simples. Como que vocês foram implementando essa linguagem
atual de internet, de stories, que as redes sociais vão mudando constantemente. E daí você, anteriormente, antes da gente começar a gravar, a gente estava falando dos seus projetos de crescimento, inclusive para outro continente. Então, e como vocês pretendem trabalhar a comunicação nesse sentido? Consultorias de marketing. Não, mas eu sou a favor das consultorias. Certo. Eu sempre acredito que tem alguém que saiba mais que eu naquele determinado assunto específico. Então, assim, eu acho que um dos motivos do IMCP ter crescido com tanta qualidade, isso, assim, eu falo com muito orgulho, é porque a gente sempre trouxe parceiros para poder ajudar a gente. Esse alinhamento de comunicação para outros países, eu acho que a gente tem que estudar a cultura. Hoje, por exemplo, a metade dos nossos pacientes são brasileiras que moram fora do Brasil. Então, isso atendendo em Minas. Não, mundo. A gente Não, atende brasileiros. Atendemos em Minas. Tá, isso. Atendendo em Minas, atendendo em Belo Horizonte. Tá. Os pacientes vêm da Rússia, do Japão, da Bélgica, da Suíça, vários lugares do mundo para operar com a gente em BH. Porque a gente conseguiu comunicar com essas mulheres. Porque Isso foi através de rede social. Do tráfego digital também. Do tráfego digital e rede social. Olha só que interessante. E como você imagina que atingiu, que chegou lá? O que vocês imaginam que foi que deu certo para chegar até a Rússia, até o Japão? Segurança. Uma coisa que a gente cuida muito é que o paciente tenha uma experiência da cirurgia plástica e que ela esteja segura. A gente sempre fala, a gente vai intensificar os seus cuidados porque ela tem que voltar em 30 dias para o país dela. Então, a gente tem todo um protocolo específico para as pacientes que moram fora do Brasil. Então, esse cuidado, essa segurança... Fora de BH, alguma pessoa fora de BH. Assim, Não, a gente tem paciente do Pará, do Brasil mesmo, que elas viajam para operar conosco. Porque elas confiam nesse cuidado. Falando do que a gente faz, como que a gente trabalha, e isso alinhado a um bom marketing digital, né, um tráfego, a gente consegue chegar em mais pessoas, as pessoas se conectam com a gente através dessas redes sociais, começam a seguir, começam a entender como que é o processo. E a partir dali, mostrando como que a gente trabalha, elas se conectam, gostam e, tendo uma boa experiência, vão indicando mais pessoas. Aí vai crescendo exponencialmente. Já aconteceu de operar a família inteira, né? Tudo Já, fora. já. Mãe, marido, tudo vem e depois volta. É o turismo, né? O turismo da saúde que o Brasil tem muito. Uma coisa que eu acho interessante da história de vocês é que muitas pessoas querem se posicionar online e querem criar um personagem. Então, vocês vieram de origem simples e vocês nunca esconderam isso. Vocês nunca falaram assim, esconde essa parte aqui, que essa aqui eu me orgulho, essa aqui mais ou menos, né? E às vezes a autenticidade está aqui. Está em você ser você mesmo. E o IMCP hoje, ele é um Instituto Mineiro. Você sente dificuldade ou você vê mais vantagem em manter essa essência pegando cliente do mundo inteiro? Como que vocês veem isso, da autenticidade, desse conceito? Como que você vê essa conexão? Eu sempre falo assim que a gente tem que ser a gente mesmo, né? A gente não pode esconder, falsear o que a gente é. E muitas pessoas perguntam, o Leandro é assim mesmo? Pergunta para os nossos amigos de Plásticos. 24 horas por dia. Cara, eu sou sim, ele acorda entendeu? 5 horas da manhã feliz. E eu... A pessoa que eu conheço que acorda feliz às 5 da manhã. E assim... as pessoas não acreditam que isso pode existir. Existe, gente. Ele é feliz às 5 da manhã. E a gente tem Eu não. Você feliz lá para 10 horas. Então tudo bem, né? E tudo bem, né? Tem gente que acha ruim me acordar. A gente tinha uma colaboradora, né? Que ela trabalhava no comercial, falou assim, Leandro, eu não aguento abrir meu celular e ver você sorrindo às 5 horas da manhã fazendo atividade física, eu não dou conta, volta a dormir... Fica irritada, né? Por quê? Porque isso não vai agradar todo mundo, né? Enfim, mas a gente tem que manter a nossa essência, eu acho. Né? Eu acho que isso é importante. Do Mineiro, o que a gente colocou? Elementos dentro do Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica que traz essa mineiridade. Nossa equipe é acolhedora. A gente tem um pão de queijo, a gente tem uma broa de milho, tem um cafezinho passado na hora. E nossa equipe é muito acolhedora. E é uma equipe muito jovem. Toda a nossa equipe tem menos de 40 anos. O Leandro é o mais velho aí, com 40, mas a turma é toda muito jovem, com muita energia. E eu acho que as pessoas gostam disso. As pessoas gostam de estar perto de pessoas que transmitem energia, que estão ali para te suportar, para te apoiar. Então, a equipe faz isso com muita essência. A gente tem muito orgulho do time que nós estamos formando. Formando, né? Porque a gente vai
se formando ao longo do Todo tempo. lugar que a gente vai tem calamidade, você sabe, né? Eu não sei por quê. Não, é porque, gente, isso aí é o tipo de coisa que podia é uma escolher, equipe, né? mas é uma equipe muito jovem, eu acho isso muito legal. É. Eu acho isso muito E todo legal. mundo tá com sangue mesmo para Pra poder trabalhar, dar trabalho. o povo né, é pra poder- corajoso. Jogo do Brasil, não assistimos quase nenhum. Todo mundo trabalhando, a gente tem um Telão. a recepção tem um telão que a gente baixa quando vai fazer a aula e tal. Baixa o telão, vai assistir jogo trabalhando, todo mundo com o celular trabalhando e assistindo o jogo. Então, a equipe é engajada. Elas têm um sentimento de compromisso, tá ali para um algo maior, para Mas isso a não missão vem, da como você empresa. perguntou, isso também não vem dele só. Não vem só da gente. Tem um treinamento para isso. A gente tem uma capacitação. Tem líderes agora que estão fazendo cursos de imersão de também inteligência exemplo. emocional. Eu não falo para eles para trabalhar e não vou trabalhar. Não entendi. Eu não falo para eles, vocês vão trabalhar no dia do Jogo do Brasil e não vou trabalhar. Então tá todo mundo trabalhando junto. O Leandro tá trabalhando, eu tô trabalhando. Tá todo mundo trabalhando junto. Eu vou de manhã, vou lá para minha atividade física, volto, tomo banho lá no MCP, faço meu ovo e tal, tudo, eu arrumo tudo, limpo tudo, não vou deixar para ninguém que vai chegar para poder fazer isso, não está no horário dela. Então, a gente dá o exemplo e todo mundo vai fazendo igual, né? E eu acho que isso também é um fator muito importante, é você estar ali e dar o exemplo para eles. Agora deixa eu perguntar. Então tá, tem o Instituto Mineiro, e aí de cirurgia plástica, e daí vocês estavam... Quais são os próximos passos? Isso. Aí é até uma questão que a gente estava falando, a gente vai trazer Instituto Mineiro para o Brasil todo, Instituto Mineiro para fora, que a gente até tinha falado para ir para outro continente, Isso. a gente vai levar a essência mineiro para fora, né? Isso. Será que é interessante isso? Eu acho que assim, a gente cresceu com essa essência. O mineiro ele tem uma fama de ser acolhedor, né? Hospitaleiro. Então tem isso e tem essa essência dentro do MCP. Por isso que a gente está, né, patenteando o nosso processo todo que a gente faz para poder replicar isso, né, de uma forma consistente, uma forma que gere frutos. E aí, o céu é o limite. Nós temos um case de mais de 1.000 pacientes operadas pelo Instituto nesses 2 anos. Então, e a gente tem um NPS bem alto, sabe? De satisfação. É uma pesquisa de satisfação do cliente. Então, a gente tem um NPS de 9 dentro do Instituto. Então, um NPS alto para a área de saúde, né? Então, a gente acredita que é um modelo que dá certo e a gente pensa em replicar isso para outros centros de saúde também, que têm interesse de fazer essa metodologia de atendimento. E como é que vocês imaginam replicar isso? A gente tem se inscrito, tem um formato do atendimento de cada profissional dentro da equipe, como que a gente faz isso. Mas ainda a gente está discutindo como que a gente vai fazer, né, dona Ana? Se vai ser franquia, se eles também vão ensinar e capacitar outros profissionais de saúde. Então, assim, se tiver alguém aí querendo aprender como que faz o Instituto Mineiro da Plástica. Eu queria também fazer uma pergunta relacionada à autenticidade. Porque eu vejo, você é de comunicação, né, Renata? Da TV, é a única pessoa que sabe o que está fazendo aqui. Mas é que eu vejo que agora com a rede social, as pessoas se comparam até mais que antes. E isso não é bacana para a empresa. Porque se o Instituto Mineiro, eu achasse ele em Nova York, é igual eu acho um McDonald's em qualquer lugar do mundo, para que eu viria em Minas para ver vocês? Se você chegasse em Nova York e você fosse como qualquer outro consultório branco lá, que graça que ia ter? Eu não ia viajar, não ia pagar mais caro para viver a mesma experiência, né? Eu acho que vocês, ao longo do tempo, vocês têm se esforçado para manter essa autenticidade, que cria diferencial competitivo. Então, eu queria que vocês dessem um recado para as pessoas que estão se comparando, porque eu vejo lá na rede social, poxa, a Renata está com um vestido laranja, amanhã eu estou com o vestido dela, que eu estou achando mais bonito. E às vezes eu estou camuflando a minha luz. Eu estou camuflando quem eu sou, o meu potencial. Que recado que vocês dariam para as pessoas, ou para profissionais de saúde, ou novas empresas que vão aprender com vocês isso hoje? Como manter essa autenticidade? Cara, a gente aprende na Bíblia que nós somos filhos de Deus. Então, cada um tem a sua essência. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, você já é único, né? E você é a imagem e semelhança do Criador. Você é maravilhoso, né? Todos nós somos maravilhosos, nós somos perfeitos. Então, cada um tem a sua luz que vai brilhar em qualquer ambiente, dependendo das circunstâncias que tiver, de onde está trabalhando, enfim. E acredite no seu potencial, né? Eu acho que assim, tem que ser autêntico, ser você, se aperfeiçoar, buscar cada vez mais se aprimorar, né? Entender que se alguém está ali naquele lugar, cara, se ele é um espelho para mim, eu posso também ter essa mesma prerrogativa de estar lá. Basta eu saber o caminho que ele trilhou.
aonde ele foi, que eu também quero ir, eu quero me especializar, eu quero entender e buscar atrás, sair do seu local e ir em direção ao seu alvo. Todo mundo tem essa luz em si natural, a gente já nasceu assim, né? Então acreditar nisso eu acho importante. Você é um filho amado de Deus. Isso é importante para a gente. Às vezes as pessoas acham que você não é interessante, né? Ou você se acha que você Você não acha que você, o outro é muito mais interessante que você. Eu não acredito nisso. Eu acho que cada pessoa tem sua especialidade, sua particularidade. Eu já conversei muito com a Ana, eu acho que até pessoas do mesmo segmento, eu não acredito em concorrentes. Eu acho que cada profissional de saúde tem a sua estrelinha e aí vai ter um cliente que vai conectar com aquele ponto específico seu. Então, eu acredito que as pessoas devem sim se juntar, escutar o outro, perguntar opinião. Isso mostra humildade, capacidade de aprendizado, né? E isso tem muito a ver com orgulho. Sim. Se você não se mostra com medo de ser julgado, você está sendo orgulhoso. Ou você está julgando muito o outro, né? Exato. Também. Se eu tô com tanto medo de me expor, talvez também, porque eu julgo muito o outro ali na hora que ele tá no palco dele, né? Uhum. E o seu sucesso não camufla o meu sucesso. Com certeza. Cada um tem sua trilha, né? A gente tem estrelinhas diferentes. Você não quer perguntar alguma coisa a mais, Renata? Eu tô achando uma delícia. Eu acho que eu vou ficar aqui. Não, com certeza, né? Café, uma boa. Para dar o cenário, que você tá faltando comida aqui. Não, eu acho que assim, tem cada um brilha, etc., mas tem alguma dica, né? Vocês cresceram muito rápido, qual que você acha que foi o segredo, a mudança fundamental de comportamento que fez essa curva para cima para vocês? Que a gente possa... Cara, eu acho que assim, não sei se nem foi uma mudança nossa, mas foi o mercado mesmo que mudou, né? As redes sociais, pandemia, tudo ajudou a gente muito nisso. Mas a nossa essência não foi mudada. Eu acho que a humildade, igual a Poliana falou, é extremamente importante. Por que a humildade? A humildade, o não orgulho em saber que eu posso crescer. Então, aprender a gerir um negócio, aprender a fazer cursos, né? Ter ajuda de outras pessoas que entendem, cada um na sua área. Isso faz total diferença. Então, é a humildade ou o não orgulho que faz a gente crescer. Então, eu acho que esse é o grande ponto, né? É não olhar para o sucesso do outro como assim, nossa, né? Como uma inveja. Mas olhar com que bacana, parabéns. Eu acho que o jeito que você olha para o sucesso do outro determina quem você é e quem você vai ser. Se você aplaude o sucesso do outro, quem aplaude atrai. A gente acredita muito nisso, né? Quem aplaude atrai. Então, se você aplaude o sucesso do outro, você está atraindo isso para você. Por quê? Porque você está mentalizando que também você consegue, né? É igual a parábola dos denários, né? Vocês conhecem a parábola dos denários? Diz que tinha um empresário, né? Que tinha as vinícolas e estava procurando gente para poder trabalhar. E aí, às 9 horas da manhã, ele procurou, tinha um centro de comércio que as pessoas estavam sem trabalhar ali, ficavam, na época, como se fosse uma página amarela, aquela coisa lá. Aí, vocês estão querendo trabalhar? Não, não querendo trabalhar. Então, eu vou dar um denário para vocês, que na época o denário era o correspondente ao valor de um dia, né, de trabalho, para começar a trabalhar para mim. No final do dia, eu pago para vocês. Então, tá bom. Aí, foram trabalhar às 9 da manhã, chegou meio-dia, acharam outras pessoas lá, também dispostas a trabalhar, e combinaram um denário para eles também. Eles foram trabalhar, começaram meio-dia. 3 horas da tarde, a mesma coisa, outras pessoas começaram a trabalhar 3 horas da tarde. Quando foi 5 horas da tarde, ele foi recolher, né, o produto do trabalho deles e começou a pagar de trás para frente. Quem chegou às 5 horas, quem chegou às 3 horas a trabalhar, começou a dar um denário pelas horas que ele trabalhou. Só que ele trabalhou menos do que quem começou mais cedo. Só que ele ia ganhar a mesma coisa. E aí chamou quem chegou meio-dia, vou te dar um denário também. Aí ele falou, peraí, mas é injusto, né? É injusto comigo porque o outro trabalhou muito menos do que eu e eu estou recebendo a mesma coisa. Mas ele esqueceu de ver que eles estavam na mesma condição de miserabilidade, de sem trabalho, né? E foi um acordo que eles fizeram. Então ele olhou para o outro, ele quer saber do outro quanto que o outro ganhou ou não olhou para a condição dele, que ele estava recebendo, que tinha acordado, ele estava agradecendo por ter uma oportunidade de trabalho. Sim. Então, assim, a forma como você está olhando o vizinho ali vai determinar quem que você é, vai mostrar quem que você é, né? Então a gente acredita nisso, na humildade, né? E no serviço, né? E no serviço. No servir. Então, a gente acredita muito no crescer e no contribuir. Então, da mesma forma que a gente projeta o sucesso da empresa, a gente também
projeta o sucesso da nossa equipe. Então, o nosso propósito é que todo mundo cresça, que a equipe cresça. Hoje, nós temos 7 colaboradores em treinamento hoje, pagos pela empresa, é porque a empresa teve sucesso e aí a empresa teve condições de pagar esse treinamento para eles, né? Então, a gente acredita muito no serviço, que também é retribuído para eles, em agradecimento de tudo que ele tem feito também, que a empresa só consegue atender esse número de pacientes com a qualidade que acontece porque a gente tem os colaboradores lá com a gente. Então, é uma comunidade, né? Um serviço de cooperação entre todos. E como que as pessoas acham vocês? Como que elas continuam essa conversa? Temos 3 redes, né? Tem o DR Leandro Gontijo, tem o Poli _ Gontijo, que é o meu. Poli com Y? Com 2 L's e Y. POLLY _ Gontijo. E tem o @IMC Plástica, que é a empresa, que é o Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica, IMC Plástica. E é uma coisa interessante que a gente faz muito em rede social, como a gente é muito divertido. Então, o Instagram do IMC Plástica mostra os bastidores mesmo. Festa, café da tarde, a gente faz vários reels divertidos, a gente está fazendo super sucesso no TikTok também. Pode falar nomes, né? Pode? Né? Pode. Vários sucessos no TikTok, porque tem vários reels divertidos lá e a equipe toda engaja. Então, todo mundo é animado. A gente fala assim, vamos fazer vídeo, aparece todo mundo. Então, não tem vergonha. Eu acho que isso nosso de não ter vergonha também frente às câmeras, a equipe também não tem mais. É muito engraçado. Ela revelou o segredo da empresa no final, é a festa. Você viu o motivacional ali? Festa, gente, comemoração. Nossa, e a festa esse ano teve o sorteio de uma cirurgia plástica. Olha só. Não foi? 2 médicos da equipe doaram. Então, se você não está investindo numa cirurgia plástica no seu funcionário, no seu colaborador, talvez aí é o segredo. Bem bacana. Pô, que delícia de conversa, né? Assim, é engraçado que à medida que a gente vai fazendo o podcast, a gente vai conversando com diversas áreas e você vê que a gente sempre aprende um pouco, mesmo sendo uma área completamente diferente, você pega para si um pouco, fala assim, olha, posso melhorar naquilo, ter mais empatia naquilo, posso ter mais humildade naquilo outro, preciso olhar, investir minha atenção um pouquinho mais naquele outro lado. É sempre um aprendizado e é muito gratificante poder conversar com vocês e aprender um pouco também. É um prazer muito grande, muito obrigada pela presença, um prazer estar com vocês presencialmente, né? A gente que agradece a oportunidade. É com muita alegria que a gente conta da nossa empresa, é quase um filho, é igual falar de um filho, né? A gente fala mesmo bem emocionado, o tanto que a gente construiu, que Deus tem sido generoso com a gente se esforça, a gente trabalha mesmo, a gente tem energia para trabalhar e gosta de trabalhar, mas também a gente acredita na graça de Deus sobre a nossa vida, né? E sobre a nossa empresa. Deus tem sido misericordioso conosco. Agradeço, obrigada, viu, meninas? Obrigada a você, gente. Esse foi mais um Clientividade e a gente se vê no próximo episódio. Tchau.